E aí, pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre aquele tchauzinho que você não quer dar mais, né? Porque tá constrangido um pouco, porque tem uma sobrinha de pele aí no braço. Que é uma cirurgia com um nome estranho que chama-se braquioplastia, ou seja, tirar pele do braço. Então, se está interessada nisso, vai lá, assina o nosso canal, curte o nosso vídeo, aciona o sininho. Eu volto já para te contar tudo sobre a braquioplastia. Muitas mulheres se incomodam muito com essa flacidez que começa a acontecer aqui no braço. Claro, com o passar do tempo a gente sabe, né? E isso é um alertazinho para você aí que a menopausa traz uma baixa hormonal e uma série de transtornos aí junto com os sintomas que se tem, mas a parte do colágeno, né, diminui muito. E de fato a gente percebe, conversando com as nossas queridas pacientes, que tem um degrau aí, né, com relação a essa fase. E hoje tem muita coisa interessante que você pode repor para cuidar, para não ter esse tipo de problema. E aí com isso, né, com essa chegada da menopausa muitas vezes, ou uma flacidez que é em função de um emagrecimento, engorda, emagrecimento muito intenso, tem um pouco de flacidez de pele corporal. E essa parte do braço, ela é uma área que muitas vezes se tem uma flacidez que incomoda muito, né? Especialmente para usar uma roupa mais aberta, um vestido de alça, onde fica denunciando aí, né, a flacidez corporal aqui nessa parte do braço. Então tem procedimentos, cirurgias que se fazem para melhoria, né, do excesso de pele nessa área. Mas então, pessoal, infelizmente não é uma cirurgia, na minha opinião, que pode ser feita por todo mundo, porque ela deixa, infelizmente, uma cicatriz que fica um pouco visível nessa parte do braço. E aí, assim, a cicatriz, você sabe que ela depende de muitos fatores. Por mais bem feita que seja, e hoje se tem colas que ajudam a segurar muito essa cicatriz do braço, que ajuda muito, como o Premium, por exemplo, mas de qualquer forma o braço é uma região que movimenta muito, né? É difícil você ficar muito tempo com o braço muito imóvel, né? E a cicatriz, você sabe, ela leva um período longo para se consolidar, enfim. Então, a braquioplastia, na minha opinião, ela é uma cirurgia útil sim, desde que você tenha uma quantidade de pele que realmente seja grande. Por exemplo, paciente de cirurgias pós-bariátricas, que tem aquela pele bastante grande, ou uma flacidez que realmente é considerável, porque de fato ela corrige a flacidez, aquela celulite que fica no braço aqui, o cortezinho ele fica realmente aqui nessa parte e na axila. Muitas vezes a pessoa tem a expectativa que se possa fazer só na axila o corte. Com uma flacidez muito pequena se consegue um corte só na axila, mas normalmente para tirar uma flacidez maior, o corte vai descer um pouco aqui no braço. E a questão é a seguinte, tudo é uma balança, é uma troca. Se você tem uma flacidez muito grande, certamente uma troca para uma cicatrizinha aqui vai ser vantajoso. E a cicatriz, como eu estava dizendo, ela tem N fatores que são decisivos na qualidade. Mas mesmo se fazendo uma técnica apurada, o paciente cuidando bastante, nós temos um índice alto de cicatrizes nessa região que não ficam legais, que sofrem um certo alargamento, porque a pele é muito fina, não tem uma estrutura de pele muito espessa, né? Uma pele fininha, que tem uma tendência a alargar, e o próprio movimento dos braços é difícil de cuidar para que se tenha uma cicatriz fina ali. De 10 pacientes que a gente faça, 7 ficam com a cicatriz boa, mas uns 4 vão ficar com uma cicatriz que às vezes não fica tão boa, mas que também pode ser corrigida. Então, eu digo o seguinte, se você tem uma flacidez grande e você não vai ter o constrangimento de ter uma pequena cicatriz, que às vezes pode ficar um pouco mais forte no braço, a braquioplastia, que é esse procedimento de remoção de pele, que na minha opinião deve ser feita com sobras grandes de pele, é uma boa opção sim. Caso contrário, eu acho que a gente pode trabalhar com outras técnicas, como por exemplo, as injeções de produtos que estimulam colágeno, os bioestimuladores, né? Onde a gente consegue uma melhora da flacidez da pele, associado a tratamentos como a radiofrequência, por exemplo, são feitas algumas sessões para melhorar, firmar essa pele, e aí você não vai ter uma cicatriz. Claro que o resultado não é o mesmo de retirar uma quantidade de pele, mas certamente ele vai melhorar, especialmente aquela
celulitezinha, aquela preguiado que fica, especialmente quando está com o braço reto assim. Em resumo, a braquioplastia ela é um procedimento muito feito, né? Mas para pacientes que têm uma sobra de pele um pouco maior no braço e que tem um desconforto, um aborrecimento muito grande com isso e que está disposta a trocar essa flacidez por uma cicatriz que normalmente é boa, mas que em alguns casos pode não ser tão boa assim. Então, pessoal, se ficou mais alguma dúvida desse tema um pouquinho complexo, deixa aí uma perguntinha que nós vamos responder para você. E vai lá, assina o nosso canal, curte o nosso vídeo, acione o sininho e voltaremos aqui para falar sobre outras coisas interessantes para todos vocês. Um abraço.